Bora lá. Agora no Show do Rony Magrini, entrevista. Ele está aqui, Paulo Matias, ele é o responsável pela Regional de Pinheiros, é subprefeito, é o zelador daquela região bacana e rica da cidade de São Paulo. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, viu, querido? Tudo bem, Rony? Tudo bem. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio ABC, de todo o ABC, o grande ABC, Grande né? ABC, 7 cidades, né? São 7 cidades. Aqui a Rádio abrange. E a rádio fazendo um barulho danado, Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Quantos anos o Paulo tem? Eu tenho 26 anos de idade, né? Uhum. Fui escolhido agora no mês de janeiro pelo prefeito João Dória para ficar responsável por uma área de muita visibilidade na cidade, que é a área de Pinheiros, né? Você é daquela região, mora lá? Moro Então lá ótimo, conhece. há Ok. muitos e muitos anos, né? E um desafio grande, mas um desafio que eu acho que a gente tem atendido às expectativas da população da melhor forma possível, gerando resultados práticos, né, Rony? Que eu acho que é o que falta hoje na gestão pública. É menos discurso e mais ação prática, mais resultado na veia, né, das pessoas. Tá. Agora, quando o Dória chegou lá, e chegou carregado pelo povo no primeiro turno já, Sim. aí ele escolheu as pessoas e uma delas, você. Aí colocou você lá, tem 9, 10 meses, é isso? Completou agora 10 meses, 10 né? meses, perfeito. 10 meses e alguns Nesses dias. 10 meses, quando você chegou lá na regional para começar o seu trabalho, o que te chamou a atenção? Você falou, não, isso não pode continuar acontecendo comigo aqui. Olha, o que me chama muito a atenção, não apenas na região de Pinheiros, mas acho que na gestão pública, Rony, Tá. é a quantidade de mordomia que a gente tem para servidor público. Isso precisa acabar. Por que a população ela está tão descrente, tão distante, tão, com perdão da palavra, mais farta, cansada Sem dúvida. de ouvir políticos e gestores no Brasil prometerem as coisas? Porque há um distanciamento natural. E esse distanciamento ele veio por vários fatores, né? E eu elenco que eu acho que é um fator super importante que levou a esse distanciamento, são as mordomias, né? Vou citar alguns exemplos, né? Por que um prefeito regional, o que difere um prefeito regional de um cidadão que paga seus impostos lá na região? Em nada. Por que um prefeito tem que ter um motorista à disposição 24 horas, um carro de boa qualidade, né? Com blindagem, enfim, e tantas regalias que se tinha na Prefeitura de Pinheiros, na Prefeitura de São Paulo como um todo. Num né? todo, tá. Por que o gestor público não pode andar de transporte público? Por que o gestor público não pode andar de táxi, andar de aplicativos de celular? Por que isso? Né? O que difere? Né? Então, esse distanciamento ele foi provocado justamente por isso, a falta de resultados e a quantidade de mordomias. E chegando lá, você já corrigiu isso? Está corrigindo? Cortamos absolutamente todos os gastos desnecessários que havia naquela prefeitura Dá um exemplo, regional. por favor. Vou dar um exemplo. O corte dos veículos da prefeitura regional. Nós tínhamos 7 veículos com 7 motoristas 24 horas por dia para Uau. atender os Uau. funcionários. É. Cortamos o contrato, economizamos R$25 mil por mês e aderimos à licitação que o prefeito João Dória fez dos aplicativos. Né? Então, hoje, para qualquer funcionário da prefeitura de São Paulo se locomover, ele baixa um aplicativo e pede o seu táxi. Só no primeiro mês, a gente teve uma economia de R$25 mil. É muito dinheiro. Aí você multiplica isso por 12, Lógico. depois faz vezes 4. Sem né? dúvida. Outras economias que parecem pequenas, mas no montante que a gente coloca na ponta do lápis faz toda a diferença. Conta de água, conta de luz, né? Água a gente identificou vários vazamentos, luz acesa durante a noite. Ora, mas se eu tenho um contrato de vigilância para a prefeitura regional, por que eu tenho que deixar a luz acesa? Para trazer segurança de todas as salas? Né? Então você via vários né? desperdícios, né? Muito grande. Café para prefeito regional com um contrato específico, a gente chamava lá de café de ouro, né? Porque era só para o prefeito regional. Agora, essa visão tua passa por todas as outras regionais? Sem dúvida. Todos têm essa preocupação, Essa Paulo? visão minha é uma orientação do prefeito. Dele, o né? prefeito chegou para nós e foi muito claro, dizendo, olha, façam gestão ali e não vamos nos preocupar com mordomias. Isso tem que acabar no poder público. Nós temos que virar a página disso, né? Chega, colocar né? as pessoas Chega, mais né? próximas. Verdade. Rony, as pessoas durante muito tempo colocaram os políticos, os gestores,
de uma forma tão distante, né? Parece que você nunca ia conseguir conversar com o prefeito regional, ou com o vereador, com o deputado. E hoje as redes sociais, elas ajudam e ajudam muito a gente nisso. Muito. Eu tenho usado as minhas redes, assim, diariamente para duas coisas. É uma ferramenta boa, né, Sem Paulo? dúvida. É só usar. É a ferramenta da modernidade, Rony. Os políticos gestores que não compreenderem isso vão ficar para trás. Já estão, né? Não fica para trás, porque hoje a rede social permite com que as pessoas saibam o seu trabalho, ou seja, você tem condição de divulgar e você tem condição de interagir, ouvir as pessoas. Né? Além de fazer, o gestor público também tem que ouvir críticas, ouvir sugestões, ouvir elogios. Lá a gente ouve de tudo na minha rede. Tá. Né? Então, eu acho que essa mudança de concepção, ela é fundamental, a gente tem aplicado muito. Foram essas as principais mudanças de comportamento mesmo que a gente colocou. Assim que o Dória assumiu, a gente viu na mídia que ele conseguiu muitas doações, né? Muitas empresas, empresários e tal. Você lá na regional de Pinheiros, conseguiu doação também? Vocês que cuidam das subprefeituras têm esse poder de ir atrás de doação ou isso é só para o prefeito? Não, de maneira nenhuma. Temos que ir atrás. Rony, o importante é o seguinte, dificuldades no poder público existem. Sabemos a burocracia que tem, sabemos que há uma quantidade pequena de funcionários, sabemos que há muitos funcionários públicos que já estão há mais de 20, 25 anos fazendo uma mesma tarefa, que precisam ser motivados, precisam de alguma novidade na carreira deles. Sabemos de todas essas dificuldades, mas quando o prefeito foi na campanha eleitoral e disse, eu vou resolver, as pessoas estão nessa expectativa. Então, nós temos que ter duas coisas na minha avaliação. A primeira é a perspectiva de se ter criatividade. Não dá mais para a gente chegar e dizer o seguinte, olha, não vai dar para resolver isso. Bom, o cidadão que está nos ouvindo quer que a gente resolva, e resolva com o que a gente tem, que eu já acho bastante. A quantidade de impostos que a gente tem é razoável. Óbvio que nós estamos num momento de crise do país, pegamos a prefeitura com 7,5 bilhões de dívida, mas enfim, precisamos ser criativos. E como que a gente usa a criatividade? Fazendo parcerias, indo à luta de parcerias, buscando, batendo na porta do setor privado e pedindo ajuda. Durante muitos anos o setor privado ficou demonizado pela Prefeitura de São Paulo, né? Não, eles querem ganhar dinheiro. Olha, qual é o problema de se ganhar dinheiro de uma forma lícita e transparente? Nenhum. O poder público hoje, ele precisa ser um poder público pró-mercado. Fazer o mercado girar e transformar o mercado sempre a favor da sociedade. É assim que a gente vai conseguir girar as coisas de uma forma muito mais fácil. E o que a gente conseguiu lá em Pinheiros? Nós fomos a prefeitura regional que mais conseguiu doações do setor privado. 11 milhões de reais. 11 milhões de reais de doação. Tá, e esse dinheiro em serviços. vai ser usado? Em serviços, né? Que houve transferência Tá. de recursos. É tudo aplicado em serviços de zeladoria. Cooperamos com a iniciativa privada todas as principais avenidas da região. Faria Lima, Juscelino Kubitschek, 9 de Julho, Rebouças, Brasil, Berrini. Todas essas avenidas com uma manutenção feita pelo setor privado que faz melhor, faz com qualidade. Conseguimos outras doações de questões relativamente pequenas, mas que num acúmulo faz a diferença. Conseguimos doação de computadores para a Prefeitura Regional, que havia um contrato de locação desses computadores, aí foi cortado, enfim. Uma série aí de doações. Mas eu quero elencar aqui, Rony, uma coisa que eu acho que é fundamental aos ouvintes que estão nos assistindo. Né? As pessoas elas podem dizer o seguinte, olha, mas por que isso não era feito antes? Né? Por que as empresas não ajudavam a prefeitura? E eu também não acho, Rony, só para complementar, que tenha que ser a política principal da prefeitura. Não, é um complemento. A prefeitura tem a sua verba, tem o seu orçamento. Mas o setor privado, sendo um agente colaborador nesse processo, é fundamental. Agora, como é que essas doações chegam? Como é que essas doações viraram realmente serviços práticos na vida das pessoas. De maneira transparente, né? De maneira transparente, publicada em Diário Oficial, respeitando toda a regra jurídica que é imposta. Com credibilidade. Nenhum empresário, nenhum empreendedor hoje no Brasil apostaria na Prefeitura de São Paulo se nós não tivéssemos postura,
credibilidade. Isso a gente transmite para a população. Nós temos credibilidade, ou seja, o investimento que está sendo feito na região, ele é visível, ele não está indo para a conta de ninguém na Suíça, ele não está indo na mala do Gedel lá na Bahia, ele não está indo para esses locais, ele está indo para onde é prioritário, onde as pessoas precisam. Que foi conversado, então né? essa questão de se ter uma postura firme, ética à frente de uma prefeitura e credibilidade com as pessoas, porque credibilidade só é gerada com histórico, não tem jeito. Não tem jeito. Ninguém que começou recentemente, não fez absolutamente nenhuma grande ação, vai ter credibilidade. Pelo contrário, isso foi sendo gerado ao longo desses 10 meses que a gente está à frente da prefeitura. É um período curto? É curto, mas fizemos muita coisa. Muito bem. Esse é, para quem está ligando o rádio agora, é o Paulo Matias. Ele é o subprefeito, o prefeito regional de Pinheiros, braço direito do Dória. E ele está aqui hoje, no horário de almoço dele. Ele veio aqui para a gente bater esse papo. Vou ficar sem almoçar hoje. Não, daqui para lá você vai comendo um lanchinho. Você para ali, pega o lanchinho, vai comendo. Que o trabalho volta agora à tarde e vai até que horas? Até 10, 11 horas da noite. Todo dia, assim? Ritmo Dória, meu. Aqui acelera. Ritmo Dória. Legal. Vamos lá. Questão de carnaval. Carnaval. Como é que tá essa coisa? Já está resolvido com os blocos de carnaval para o ano que vem? Não tá? Porque a gente acompanhou na televisão a bronca do pessoal ali da região de Pinheiros com relação à bagunça do carnaval, sujeira na porta de casa, o som alto, enfim, carnaval. Como é que tá essa situação? Se está resolvida, não está resolvida? Rony, carnaval é uma equação delicada, né? Porque você tem que deixar satisfeitos os foliões, o comércio e os moradores, Sim. né? É uma trinca aí que tem que ficar satisfeita com todo o processo. Eu quero. O que a gente fez esse ano? Nós tivemos 30 dias para organizar o Carnaval de São Paulo. Assumimos dia 1º de janeiro, o Carnaval foi no início de fevereiro. Na sequência, né? Mas conseguimos ter um bom impacto na Vila Madalena. Por quê? Porque colocamos regras, disciplinamos ali a entrada e saída de pessoas. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Já tivemos deu um resultado. problema, e aí eu acho que as pessoas lembram daquela imagem do ônibus ali na Faria Lima, com as pessoas todas ali ao entorno desse ônibus, justamente porque nós fizemos um planejamento para dobrar o público ali no Largo da Batata que havia do ano passado. Tivemos cerca de 170 mil pessoas, imaginávamos algo em torno de 400, até 450 mil pessoas no Largo da Batata. Foram 700. Então, no primeiro dia, realmente, nós fomos surpreendidos com a quantidade de pessoas que havia no Largo da Batata. Corrigimos isso no segundo dia e aí foi a organização do Carnaval. Agora, eu defendo, e aí o prefeito está criando alternativas para o Carnaval. A gente sempre tem que diferenciar os blocos, né, Rony? Existem blocos em São Paulo que são muito tradicionais e que não atrapalham a vida das pessoas, né? Tem blocos ali na Vila Madalena, por exemplo, que tem 15, 20 anos de tradição. Aqueles 500 amigos, 200 amigos que se reúnem todo ano para se divertir, para confraternizar, enfim. Acabar com isso não acho que é a melhor alternativa. Mas os grandes blocos, aqueles que têm uma estrutura maior, que realmente aglomeram uma quantidade grande de pessoas, esses blocos eles precisam de uma via melhor, de uma alternativa melhor. É o que a gente está buscando com a 23 de maio, que o prefeito agora colocou a 23 de maio justamente para que haja a concentração desses blocos que têm um grande porte. Então, saber diferenciar o Carnaval de São Paulo acho que é importante. Os grandes blocos e os blocos tradicionais. Perfeito. Agora, com relação a asfalto, muito buraco nas ruas de São Paulo. Não sei ali a sua região, porque eu não vou muito ali para o lado de Pinheiros, mas eu moro na Zona Leste, aqui na Moca, Sim. Alto da Moca. Mas nem estrada de terra do interior tem tanto buraco como as ruas de asfalto, pelo menos que eu pego. Não dá para consertar isso? Qual é o planejamento do Dória sobre isso? O que vocês conversam lá quando estão sentados na mesa em reunião com o prefeito? Olha, por favor. Rony, acho que é importante a sua pergunta no seguinte sentido. Nós pegamos uma cidade de São Paulo completamente esburacada, né? Quase meio milhão, de buracos na cidade. Ou seja, uma coisa absurda. Saques em aberto desde 2011, 2012.
Ou seja, uma situação muito ruim. Fomos melhorando. Nós conseguimos, a prefeitura zerou todos os saques, os pedidos do cidadão de tapa-buraco de 31 de agosto de 2017 para trás. Tudo Isso zerado. lá na sua regional? Lá na minha regional Ok. e nas outras 32. Estão todas todo, zeradas. num todo. Todas Ok, zeradas. ok. Agora nós estamos fazendo o trabalho que eu chamo que é o principal nesse assunto, que não é o tapa-buraco. Né? É o recape asfáltico, porque tem algumas vias na cidade que não adianta você tapar buraco, porque a via continua completamente ondulada e o carro chacoalha da mesma forma. Pois é, né? pois é. Então o que tem que ser feito nessas vias? Recape asfáltico, que não é feito na cidade desde 2007. 2007, hein? Nós estamos em 2017. Ou seja, Caramba, hein? há 10 anos a gente não tem um programa que recapeie as principais vias e ruas da cidade. Bom, o que nós fizemos? O prefeito fez. Utilizou uma boa parte do recurso do fundo de multas da CET para pagar isso, que eu acho super pertinente, ou seja, já que há dinheiro de multas, vamos aplicar no trânsito, né, no asfalto. Está sendo aplicado 210 milhões do fundo de multas e 350 no total para esse recap. E o prefeito está buscando investimento do governo federal para fazer. Começa agora. Semana que vem já está rolando o programa de recap. Se tudo der certo, terminar a licitação como a gente está prevendo agora, essa semana. Já na semana que vem a gente tem o programa de recap. Na nossa região, vamos começar pela 9 de julho, vai ser a primeira avenida a ser recapeada, e a Rua dos Pinheiros, que é uma rua famosa lá na região de Pinheiros. Tem bares, restaurantes, enfim, um fluxo grande de pessoas e também uma rua muito ondulada. Então, trabalhando nós estamos. Tá. Agora, qual é a tua visão sobre a possibilidade do Dória sair da prefeitura e concorrer ao governo do estado ou à presidência do Brasil? Não tem nenhum ano que ele está lá, que ele tem que fazer o trabalho dele. O trabalho de prefeito numa cidade como São Paulo, a maior e a mais importante cidade do Brasil. Aí sai, não conseguiu ainda fazer a engrenagem rodar, aí sai para concorrer. Qual a tua visão sobre isso? Primeiro, acho que é importante destacar alguns pontos. Primeiro que ele não se colocou como candidato oficialmente, em nenhum momento. Né? O que nós estamos tendo hoje no Brasil é um fenômeno de ter um prefeito, como você mesmo disse, com 10 meses de mandato, que obtém 10%, quase 10% de intenção de voto para a presidência da República. Isso realmente é uma força e chama a atenção das pessoas. Agora, nós temos que analisar vários cenários ainda que tem por vir. Nós temos uma cidade de São Paulo que, com esse programa de recap que o prefeito está fazendo, a saúde relativamente indo bem, juntamente com a educação que está indo, são duas áreas que estão sendo bem elogiadas lá em São Paulo. Inclusive, pesquisas mostram isso. Acertando todo o processo de zeladoria que o prefeito está fazendo, eu acho que o prefeito vem como um potencial candidato forte para as eleições. Agora, precisa haver uma decisão do partido em relação a isso. Mas o PSDB, na minha avaliação, ele tem que escolher um candidato que queira ganhar a eleição. Não dá para se perder essa eleição. Nós temos uma eleição totalmente polarizada, né, entre Bolsonaro e Lula. Precisa ter uma terceira força política, né, que seja, na minha avaliação, uma força liberal, né, não extremista, talvez como seja o Bolsonaro, mas uma força liberal que defenda as privatizações, defenda o Estado enxuto, redução de mordomias na máquina pública, que encabece esse processo. Né? E, na minha avaliação, pelo cardápio que nós temos de candidatos, hoje o único que realmente representa isso, essa postura, essas posições claras sobre vários temas... Seria ele. Seria ele. É o único que falou da privatização da Petrobras, o único que claramente, obviamente, tirando as extremidades do Bolsonaro, defende uma segurança pública rígida no país. Ontem fez uma boa entrevista no Canal Livre falando sobre a atuação do Exército, né, que eu também acho importante colocar o Exército nas fronteiras, o Exército ser chamado na hora que realmente precisa. Né? Algumas pessoas falam, não, o Exército não pode fazer isso. Ora, mas se está lá, por que não utilizar? Né? Qual o problema? Né? Trazer mais segurança para as pessoas. Então, o jogo ainda está rolando, né? A bola está ainda... Tá quicando, né? Acho que é muito cedo ainda. Tá. Nós temos aí, acho que até março, abril do ano que vem, uma definição em relação a isso. Agora, é o que eu disse para você, Rony. Um prefeito com 10 meses, com 10% de intenção de voto para a presidência da República é muito forte. É uma força, sem dúvida. Para você ver realmente a carência que as pessoas têm no Brasil de pessoas líderes, né?
O Brasil carece muito de líderes. Quando você chegou aqui, eu lhe apresentei para os ouvintes, eu perguntei sua idade, você respondeu 26 anos, disse que você era filiado ao PSDB. A gente vê o PSDB, a gente vê o PMDB, a gente vê o PT, os grandes partidos políticos do Brasil, e aqueles mais de centro, aqueles mais de direita, os radicais da esquerda, todos esses partidos envolvidos para se defender de corrupção. Temos saída, Paulo? Olha, em quem que a gente tem que apostar? No partido ou nas pessoas? Não, eu não tenho dúvida que a gente tem que apostar nas pessoas. Mesmo porque o sistema político partidário no Brasil é uma falência. É uma falência, né? Como é que você pode ter 35, acho que já deve estar em 38, se eu não estou enganado, representações políticas diferentes no país? Isso não existe. E mais umas tantas esperando autorização. Criar partido político hoje no Brasil virou fonte de renda para muitos. Para muitos. É um absurdo, um absurdo. Então, a reforma política que se teve agora há pouco no Congresso Nacional não foi uma reforma. Aquilo ali foi um tapa que os congressistas quiseram dar para dizer que fizeram alguma coisa, mas não fizeram absolutamente nada. O que precisava mesmo no Brasil é você reduzir a quantidade de partidos, ter uma votação mais regional, mais distrital, que realmente represente as pessoas, reduzir os custos de campanha, horário eleitoral gratuito, uma série de coisas que deveriam ser revistas que não foram revistas. Ficaram discutindo a criação do fundão de 3,6 bi ao invés de discutir isso. Então, é muito difícil essa equação, né? Agora, eu acho que tem solução sim, Rony, tem solução sim, e eu acho que a eleição de 2018 é a eleição da renovação. Você acredita nisso? Eu tenho absoluta certeza disso. Absoluta. Eu sinto isso na rua. E eu defendo isso aqui nesse microfone pessoas, todo dia, Rony, Paulo. E não é renovação de idade, hein? Não acho isso. Porque eu acho que existem muitas pessoas de uma idade avançada que têm ideias renovadoras. É renovação de pessoas que não tiveram oportunidade ainda de estar lá. Boa. É isso que a gente tem que focar. Ou seja, nós temos que diferenciar as coisas do seguinte, olha, quem está lá há 30 anos, 20, 10, 7, 5, o que fez? Isso. Quem não está lá, poxa, dá uma oportunidade, né? Eu acho que é fundamental essa visão do brasileiro em 2018, seja nas assembleias, na Câmara Federal, para governadores, para a presidência da República, quem não teve a oportunidade de botar a mão na massa. Tem uma geração jovem, Rony, chegando aí, jovem de ideias, que está mudando a política no Brasil, que precisa colocar essas pessoas em postos chaves. Cito, por exemplo, o Kim Kataguiri, um cara super do bem, liberal, com um passado limpo, histórico limpo. Ele é do MBL. Okay. Um cara jovem, um cara pra cima. Ou seja, a população precisa apostar nessas pessoas. Se der errado, Rony, se falharmos, a população tem a clareza nas ideias de que apostou em algo diferente. O que não dá é pra gente ter toda essa situação caótica que a gente vive hoje, apostando nos mesmos. É verdade. Verdade. Ou seja, se você reclama que tá ruim e vai votar nos mesmos, então eu acho que a visão das pessoas ela precisa ser dessa maneira. E só fazer um complemento em relação ao PSDB. Eu sou filiado ao PSDB desde 2009. Fui presidente da Juventude do PSDB por 2 mandatos. 4 anos eu fiquei à frente da presidência da Juventude. Fui secretário-geral do Congresso do partido, participei da executiva estadual do partido. Agora, é um partido que se perdeu no meio do caminho, né? E reconheço isso. Tá rachado? Tenho muitos elogios a fazer para o PSDB, desde os seus governos aqui no estado de São Paulo, que são governos da estabilidade, né? São Paulo é o estado no país que tem a sua melhor situação econômica em comparação com o resto, né? Desde o Plano Real feito pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, enfim, uma série de medidas importantes que o PSDB fez para o país. Mas é um partido que perdeu a identidade. Ou seja, o que o PSDB está pensando sobre vários temas que estão rolando aí? Nós vemos ministra do PSDB de Direitos Humanos dizendo que trabalhar de forma escrava é ganhar 30 mil reais por mês. Ou seja, qual a punição para essa ministra? Falamos isso ainda aqui vai no ficar programa. no PSDB? Ou seja, em relação ao Aécio, o que o partido fez em relação ao Aécio? Brigou tanto com o Lula, criticou tanto o Lula, condenou tanto o Lula. Exatamente. E fez as mesmas práticas que o PT. Tomou do mesmo veneno, as mesmas. Né?
Ou seja, tudo que a gente critica, a gente faz. O PSDB precisa se reinventar. Pegar essas pessoas jovens, essa galera nova que está chegando aí. Tem muito deputado federal bom, muito deputado estadual bom. Precisa dar espaço. Eu acho que precisa enfrentar essa velha guarda do partido. Tem pessoas que, infelizmente, estão lá há muitos anos, deram a sua contribuição. Rony, mas chega. Chega. Precisa... O ciclo precisa virar. E nessa de ciclo precisa virar, você sai para deputado estadual ano que vem ou não? Há uma perspectiva, né, boa em relação a isso, mas a gente vai ter a definição clara no ano que vem. Pelo PSDB? Vamos discutir isso. Acredito que sim, não haveria motivo, só se o partido não quiser, né? Tá, mas aí, cabeça boa, acho que tem partidos bons aí que estão querendo, né? É isso aí. Legal. Paulo, brigadaço de você ter vindo aqui, ter aberto essa agenda sua no teu horário de almoço. Foi legal ter te conhecido. Leve um abraço nosso para o Dória. É um prazer. Nós estamos aqui em Santo André, ABC. Mas se um dia o Dória quiser vir aqui para conversar com a gente, que a nossa audiência é muito grande. Vamos batalhar, vou falar com ele. O convite está feito através de você. E peça para o Dória, aí já uma coisa que quando eu disse para alguns amigos que você viria hoje no programa, no final de semana, esses amigos que não tem nada a ver com rádio, são pessoas que moram em São Paulo, que pagam seus impostos e tal, falaram assim, Rony, dá o seguinte recado para o Dória, faz ele voltar a trabalhar como era no começo e viajar menos. Então eu estou passando esse recado para você, porque o pessoal lá de São Paulo que apostou nele está se sentindo um pouquinho desprezado. Concordo plenamente, inclusive reconhecido pelo próprio prefeito. Erros acontecem, o importante é a gente saber que esses erros existem e corrigi-los. Acho que o prefeito já está nessa linha, parando de viajar e focando ainda mais na cidade. Muito obrigado. Esse é o Paulo Matias, ele que é o responsável pela Regional de Pinheiros, braço direito do João Dória, passando por aqui na Rádio ABC, visitando o show do Rony Magrelli. Prazer, Paulo. Obrigado, Rony. Um abraço a todos. Sempre bem-vindo. Valeu. Bora!